Nestes frascos estão microalgas marinhas. A Caterina, estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Biodiversidade de Ambientes Costeiros da Unesp, é a responsável pela manutenção das amostras. Elas ficam na sede do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, em São Vicente. Essas microalgas elas são parte de uma coleção do Instituto Oceanográfico da USP. E lá eles fazem a própria manutenção e repiques e a gente pega uma amostra delas e repica no nosso próprio laboratório. Nós fazemos o meio, pegamos a microalga e colocamos nesse meio novo e vemos como ela reage, vai repicando novamente, transportando para outro meio, vendo qual que é o ideal, medindo o pH, a salinidade, conferindo o quanto de intensidade de luz ela prefere. E a temperatura mesmo a gente consegue alterar. Os experimentos com as microalgas começam em dias específicos. Este equipamento é um citômetro. Ele ajuda os pesquisadores a escolher a melhor data para iniciar o estudo. A gente usa esse equipamento para fazer a contagem celular das microalgas. Então, a partir dessa contagem, diariamente a gente consegue construir a curva de crescimento e ter o dia do pico exponencial do crescimento da microalga. Uma dessas pesquisas está sendo conduzida pela professora Gabriela Hurtado. Ela é docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos e coordena o IEAMAR. O objetivo é identificar a estrutura de biomoléculas das microalgas com potencial farmacológico, o que exige informações detalhadas sobre a composição química delas. O espectrômetro de massas de alta resolução do Instituto, que também está em São Vicente, é peça-chave para isso. No Brasil, existem apenas 2 equipamentos com essa configuração. Quando se faz a primeira etapa, após o cultivo dessas microalgas e posteriormente a sua extração, seria a nossa intenção, a extração dos princípios ativos dessas microalgas marinhas, nós fazemos um perfil nesse equipamento. O que significa a gente trabalhar com um perfil? A gente consegue quantificar, inclusive identificar a parte proteica, lipídica, carboidratos, ácidos nucleicos e assim por diante. E qual que é a intenção disso? Que a partir de um segundo momento, dessa determinação desse perfil, nós começarmos então os estudos, dessas moléculas. A mais de 150 quilômetros de São Vicente, ocorre a separação e caracterização das biomoléculas. Estamos no Polo IEAMAR de São José dos Campos. Ele fica no Parque Tecnológico da cidade e tem uma estrutura laboratorial com 2 tipos de cromatógrafos. Nós estamos analisando o extrato de microalgas na fase etanólica. Para analisar, a gente utiliza o cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas, onde a gente pode observar os componentes orgânicos presentes nessa amostra. No cromatógrafo, no HPLC de arranjo de iodo, a gente faz a separação das substâncias. Então eu peguei o extrato da microalga, a gente fez uma injeção, fez a separação dela e dessa a gente extraiu uma delas. Essa amostra de interesse a gente recristalizou ela, fazer uma pastilha para fazer a leitura no infravermelho devido à sua atividade antimicrobiana. No final dessa caracterização, pensando lá na cadeia de caracterização, lá no final, no momento em que nós tivermos as nossas biomoléculas ativas, advindas desses extratos, nós temos a possibilidade de fazer um trabalho junto com a engenharia de materiais, que seria o quê? Fazermos a incorporação, a adesão dessas biomoléculas em nanopartículas. E a partir de então nós entrarmos no mercado da biomedicina. O mesmo espaço tem garantido o protagonismo da universidade em outras pesquisas na área ambiental. A professora Fabiana Fiore aprovou recentemente o financiamento da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
para um projeto dentro do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica da FAPESP. Ele será conduzido em conjunto com o IEAMAR, a Unicamp, o ITA e o campus da Unesp em Bauru. Os lodos de estação de tratamento de água são gerados a partir do processo físico-químico de potabilização das águas. Então, no Brasil, é muito comum que você faça a captação das águas, e uma captação normalmente em águas superficiais, que recebem aporte de muitos poluentes, e esse poluente precisa ser removido antes de você entregar essa água para o abastecimento da população, e é a água que nós utilizamos no nosso cotidiano em nossas casas. Só que esse material que é retirado das águas, essa poluição, que na verdade tem muito de orgânicos e inorgânicos, nós chamamos de lodo das estações de tratamento de água. E esse material hoje, infelizmente, em grande parte do Brasil, é devolvido sem nenhum tratamento para os próprios cursos d'água, gerando outra poluição. Porque para além dos poluentes que você removeu, você utilizou compostos químicos, que são os coagulantes, para fazer a remoção desses poluentes. Então, lançá-los in natura no recurso hídrico, você gera uma poluição muito significativa. O Eduardo faz mestrado na área de Engenharia e Ciências de Materiais. É ele quem opera este microscópio eletrônico de varredura. O equipamento permite que os pesquisadores envolvidos no projeto, como a Giovana, façam a caracterização do lodo. É um equipamento que trabalha em alto vácuo e o diferencial dele é que ele tem um feixe que é incidido em cima da amostra, que é um feixe de elétrons gerado por um filamento de tungstênio. E esse feixe ele vai fazer uma varredura em cima da amostra. Quando esse feixe ele incide sobre a amostra, ele arranca elétrons da amostra e esses elétrons são detectados por detectores e através de cabos e placas, ele converte esses elétrons em imagem. A gente consegue ver a parte topográfica da amostra, né, a parte superficial da amostra. Conseguimos ver também a diferenciação de elementos na amostra, de fases, né? E também nós temos um outro detector nesse equipamento, que é o EDS, que ele consegue detectar elementos químicos, principalmente os metais, que são elementos pesados. Esse detector ele consegue fazer um espectro, né, desses elementos e dar uma quantificação aproximada e qualitativa desses espectros na amostra. E você consegue, por exemplo, detectar se tem um tipo de metal específico, né, de seu interesse, e investigar uma amostra, né, se tem aquela liga ou se tem aquele metal na amostra. O IEAMAR é o principal laboratório que será utilizado para a realização dessas pesquisas. Então, o parque de equipamentos do IEAMAR é a base para a realização de grande parte das pesquisas e todas as análises físico-químicas relacionadas a esses lodos. Nós já temos alguns conhecimentos preliminares da composição e das características físico-químicas e já entendemos que esse material precisa de adequação do ponto de vista físico-químico para as aplicações que pretendemos realizar. Então, nesse sentido, o parque de equipamentos do IEAMAR que está aqui no ICT de São José dos Campos é muito importante para que a gente possa realizar a pesquisa com qualidade e atender os objetivos que nos propusemos. A estrutura do Instituto de Estudos Avançados do Mar da Unesp, com 6 polos distribuídos pelo estado de São Paulo, pode ser utilizada por pesquisadores da universidade e outras instituições de pesquisa. É importante a gente colocar que os equipamentos, né, que foram, né, deslocalizados, aí, descentralizados para esses polos, eles não se repetem, tá? Eles são totalmente diferentes. Então a gente consegue fazer uma conversão, uma interligação, inclusive, entre esses laboratórios. Então um complementa o outro. Então a gente começa uma linha de pesquisa, por exemplo, aqui no Polo de São José dos Campos, que pode ser complementada com São Vicente, com Bauru, com Presidente Prudente e assim por diante. Então nós temos um site, então lá nós temos cadastro de projetos. Independente se é da Unesp ou de uma outra instituição externa, existe essa possibilidade de cadastro de projetos,
Tá? Então, é só um formulário, né, para nós sabermos qual é a demanda para aquele projeto e se nós temos condições de infraestrutura laboratorial para atender aquela demanda específica. Então, a gente pede que se cadastre, que especifique qual projeto e quais seriam esses equipamentos necessários para desenvolvimento e um termo de compromisso, né? Porque o docente ele tem que saber, né, quais também são as suas responsabilidades num parque desse porte aí que estaria atendendo as suas pesquisas e os seus alunos, inclusive.